Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que não conhece a gente, meu nome é Bruno. E eu sou Fernanda. A gente trabalha com visto de turismo há mais de 12 anos. E fala agora um pouquinho também sobre vida nos Estados Unidos. Estamos aqui, vai fazer 3 meses. E desse vídeo a gente quer falar sobre como foi a nossa entrevista do EB2NW, visto que concede o Green Card, no Consulado do Rio de Janeiro. A gente fez aqui um vídeo no nosso canal, falando um pouco de como foi todo o nosso processo. Então, se você está no meio de um processo como esse, ou vai dar entrada num processo desse, assiste o vídeo, está aqui no canal, só procurar. Tem toda a etapa do visto, desde aprovação, formulários, a questão da exame físico, vacina, documentação. E falamos um pouquinho sobre como foi a entrevista, né? Sim. Da aprovação em si. Mas a gente não fez nenhum vídeo falando de como foi a entrevista, como está sendo a entrevista do EB2NW no Consulado do Rio de Janeiro. Nós fizemos a nossa entrevista, no caso eu, né? Eu que sou o aplicante principal, mas nós, porque a família toda tem que ir, né? Então fomos eu, a Fernanda, o Daniel e o Léo. Fizemos essa entrevista em maio de 2025, tá? 29 de maio de 2025. Então chegamos lá no consulado. Que horas, amor, mais ou menos? Você que lembra disso tudo? 7h40. Estava marcado para 8h30, eu acho. Então fomos munidos de todos os documentos necessários, tá? Eu levei mais alguns, levei alguns comprovantes, então eu aconselho você levar questões do seu processo, eu aconselho você estudar o seu processo. Exatamente. Por favor, faça isso. Eu sei que às vezes a gente muita página, muita folha, mas eu participei de toda a construção do meu processo junto com a empresa que nós contratamos. Se você tiver interesse em tentar um visto como esse, procura a gente, chama a gente aqui nos comentários, que a gente vai passar o nosso contato no nosso WhatsApp, que a gente pode indicar a empresa que fez pra gente, que é uma empresa muito boa, muito séria, forte, muito profissional, um escritório que tem muitos anos, muita experiência, consolidado. Fez o meu processo, fez o processo da minha irmã, o processo de um amigo meu, os 3 processos foram aprovados, graças a Deus. E todos já estão morando aqui. Então, o primeiro conselho que eu posso te dar para ir para a entrevista do consulado brasileiro, né, americano no Brasil, para a entrevista do EB2 estude o seu processo. Sim. Dê uma olhada no seu plano de negócios, se for business plan. Dá uma olhada no teu currículo para você lembrar coisas do teu passado, porque às vezes você entrega os documentos e esquece a data da sua formatura, aonde você se formou, lógico, isso aí você vai lembrar, óbvio, mas dá uma analisada no currículo, no seu currículo que está lá no seu processo, dá uma olhada nas suas conquistas profissionais, né? Leva algumas documentações adicionais, seu comprovante de renda atual, seu comprovante de renda anterior, leva, se você tem empresa aberta, leva o contrato social da sua empresa. Eu te indico levar isso tudo. Por quê? Porque de um tempo para cá, a entrevista tem sido, pelo menos pelo que a gente ouve, ela tem sido um pouco mais criteriosa, tá? Eles estão um pouquinho mais chatos, tá? Primeiro chegamos no consulado, fomos indicados a subir para o 2º andar, tá? Exato. Que as entrevistas desse visto, elas são separadas, né? Então é uma sala aí que deve caber umas 25 pessoas, 30 no máximo. Tem aguinha gelada, o atendimento é super legal, eles tratam a gente super bem, tá? Não tivemos nenhum problema em relação a isso. Tem banheiro, tá? Então se você tiver com criança, tem banheiro, dá para a criança ficar bem acomodada ali. Aí todo mundo precisa ir para a entrevista, então... Todos precisam estar lá, né? Exato. Então entregamos os documentos, ela fez uma avaliação, entregou para o oficial consular. Fomos chamados depois de uns 20 minutos, mais ou menos, 30 minutos que entregamos os documentos. Tinha bastante gente. Naquele dia eu acredito que eles marcam todas aquelas pessoas para dentro de uma janela de horários. Então fica todo mundo ali, né, esperando. Você passou primeiro por uma pessoa, Eu passei por uma triagem onde eu entreguei os documentos. E essa pessoa separou os documentos para entregar para o oficial consular. Isso. E aí, pelo que a gente entendeu ali também, é de uma maneira um pouco aleatória. Tem uns 3 ou 4 para fazer entrevista. E a pessoa vai entregar para o que tiver mais tranquilo ali para poder te entrevistar antes, tá? Chegou a nossa vez, tivemos que levantar os 4, fazemos um juramento que estávamos dizendo a verdade. Nessa época, perguntaram se a gente queria entrevista em português ou inglês. Nós escolhemos em português, até por causa de às vezes, eu até falo inglês, né, mas não falo um inglês tão técnico. Para não ter uma pegadinha assim de repente errar alguma coisa técnica, eu preferi português porque eles deram essa opção pra gente. Mas nós já estamos sabendo que, um pouco depois da nossa entrevista, foi ventilado, eu não sei qual o nível de veracidade disso, tá? Mas também não sei qual o número de porcentagem disso, se todos os casos estão acontecendo assim. Mas eu já ouvi dizer que a partir de junho ou julho, eles começaram a exigir um inglês básico, pelo menos na entrevista, tá? Então se você vai fazer entrevista do EB2NW, no consulado do Rio de Janeiro, que eu acho que é só nesse consulado do Brasil que tem essa entrevista. É só no Rio de Janeiro. Se prepare. Se você está longe da sua entrevista, estude inglês. Porque se chegar na hora e ele pedir pelo menos para falar inglês com você, um inglês básico, é muito importante que o aplicante principal
domine o idioma minimamente, tá? Eu não tô falando aqui pra você... ser fluente, né? Ser extremamente fluente, mas te dar um conselho, vai estudar inglês, pega um professor particular. Até mesmo porque você vai morar aqui, então... Vai morar aqui é importante, mas a gente sabe que às vezes a pessoa na correria, no dia a dia, ela não... Ou já falou inglês, ou ainda não estuda inglês, porque para fazer negócios nos Estados Unidos, você consegue fazer negócios aqui na Flórida, por exemplo, sem falar inglês. Porque aqui muita gente fala espanhol, português, tem muito brasileiro, muito hispano aqui. Sim. E você eventualmente se virar no inglês, mas, né? Mas eles podem estar exigindo isso. Então, não sei como é que tá isso hoje, nós estamos aqui em janeiro de 2026. Eu não sei como é que tá isso hoje, mas se você está para fazer essa entrevista, ou se você colocou um processo e você vai esperar a sua entrevista, estude inglês. O aplicante principal tem que falar minimamente para poder não chegar lá e ter um problema, tá? É uma surpresa desagradável, né? Mas a nossa leva de entrevistas, ela já foi um pouco mais difícil, não é essa palavra, mas foi um pouco mais tensa do que a da minha irmã, que fez 8, 9 meses, um ano antes da minha, né? Foi, em 2020. Ela fez a entrevista um ano antes da minha, e meu amigo, que também tá aqui, com green card, com esse mesmo visto, que fez com a mesma empresa, ele fez a entrevista um ano antes da gente. Todos eles falaram, olha, a entrevista é muito tranquila, é quase que um cara crachá, ele olha o teu processo, faz umas perguntinhas ali e te aprova. Na realidade, a nossa não foi assim, tá? Tinha que ser com emoção, gente. Eles já estávamos nesse governo que mudou, Sim. Então eles estão mais criteriosos, até com os processos já aprovados. Isso não é para te colocar medo, mas é para você se preparar. Sim. Tá? O que eles fizeram, que a gente percebeu? Fizeram a mesma pergunta várias vezes, né? Perguntaram a história da minha empresa, em que eu era formado, o que eu vinha fazendo nos Estados Unidos, em qual área que eu ia atuar, né? Mas uma coisa que eu percebi é que todos os meus documentos que estavam no processo, eles entraram na internet para confirmar. Ou seja, eles entraram em todas as associações, né? Porque você precisa ser associado de associações que têm a ver com o seu trabalho, né? Com a sua área de atuação. Eles pesquisaram se essas associações eram verdadeiras. Eu tive essa... Vamos dar uma voltinha aqui, gente. Change. Eles pesquisaram sobre a minha empresa na internet, porque eles perguntaram quem era uma das minhas sócias. Eles pesquisaram, entraram no site da minha empresa, perguntaram quantas franquias eu tinha, porque eu tenho franquias no Brasil. Eles fizeram muitas perguntas relacionadas ao meu processo. Perguntou também nossa estadia aqui, né? Perguntou quantas vezes eu tinha vindo para os Estados Unidos e qual foi o maior tempo que eu fiquei aqui nos Estados Unidos anteriormente. Perguntou isso 2 vezes? Ele perguntou isso três vezes. Por quê? Porque a gente entendeu que ele estava querendo saber se eu usei o visto de turismo para trabalhar aqui. Na terceira vez eu percebi que ele estava com essa dúvida. Eu falei, não, eu nunca trabalhei nos Estados Unidos. Já visitei fornecedores. A maioria das vezes que eu fui a turismo. Já visitei fabricantes de matéria-prima do produto que eu uso no Brasil, mas nunca trabalhei nos Estados Unidos, nunca atuei profissionalmente nos Estados Unidos, até porque não pode também. Primeiro que não, nunca, e também porque não pode com visto de turismo. Então, ele estava ali buscando alguma inconsistência, ele não estava com a intenção de negar a gente, mas ele estava com a intenção de ver se tudo aquilo que estava no processo era verdadeiro. E ele ficou um bom tempo folheando o processo. Ele folheava o processo e olhava no computador e falava com a gente, com o Bruno no caso, né? Não falou nada comigo e com as crianças. Eles podem responder perguntas, mas geralmente as perguntas são feitas para o aplicante, que é a pessoa que está se qualificando para estar nos Estados Unidos, para gerar um negócio ou trabalhar numa área específica. Uma coisa muito importante é que você domine o seu processo, gente. Eu falei isso no início do vídeo e falo novamente. Domine o seu processo. Fale com a... Tem um cachorrinho aqui que gostou da gente. Tem um cachorrinho, só um pitbullzinho ali, ó. Misericórdia dele pular aquele negócio ali. Fale com a empresa que aplicou o seu processo para você ter acesso integral a ele. Leia, releia. Veja todas as documentações que estão inseridas, fotos, diplomas, certificados, provas sociais. O que você se propôs a fazer nos Estados Unidos? Se tem um plano de negócio, leia o plano de negócios novamente, porque é normal que as pessoas contratem empresas para fazer um business plan. Por quê? Porque muitos de nós não sabemos montar um plano de negócios. A gente sabe o que a gente quer fazer, a gente sabe a empresa que a gente quer, a gente sabe onde a gente quer investir, a gente sabe quanto a gente quer investir, a gente tem uma visão empresarial, mas muitas vezes a gente não tem a didática para montar um plano de negócio ideal. Então é natural que você contrate uma empresa para pegar a sua ideia e transformá-la num plano de negócios, tá? Exato. Uma coisa mais profissional. É importante você ler, porque vai que ele pergunta quanto que você vai investir nos Estados Unidos? Qual é a origem do recurso? Você vai pegar um capital ou você vai usar recurso próprio? Qual é a área? Quantos funcionários você quer ter no primeiro ano, segundo, terceiro ano? Olha, pode não acontecer isso, mas você concorda comigo que se você der uma estudada e acontecer, você vai estar preparado para responder? Sim, né? Então, assim, não negligencie isso, tá? O que a gente percebeu? Embora o processo seja enorme, eles no consulado organizam tudo. Eles ficham
Tudo com letras e seções. Então fica muito fácil dele abrir o seu processo aonde ele quer para te fazer uma pergunta. E tinha tipo um post-it assim, sinalizando, né, para ele os pontos ali principais, importantes. né, que seriam mais... Olha o jacaré. Gente, é Meu mesmo. Deus, ele tá do lado... Eu vou virar pra vocês, peraí. Olha isso, gente, o jacarezão. Tá ali quietinho. Então, olha que sol bonito lá atrás, o céu bonito. Então, não deixa de estudar o seu processo, tá? As perguntas que... Vamos voltar nas perguntas, tá? Perguntou o que eu fazia no Brasil, o que eu faria aqui nos Estados Unidos. Perguntou quanto tempo eu fiquei nos Estados Unidos máximo, quantas vezes eu vim, quanto tempo máximo eu fiquei. Perguntou se eu já morei em outro país, né? Perguntou se eu já morei em outro país. Não, eu nunca morei. Tudo isso em português, tá, gente? E basicamente as perguntas foram essas. Aí perguntou quem era fulana de tal, que era minha sócia no passado. Sim. E repetiram várias vezes essa pergunta. E mais do que isso, foi a atenção dele ficar olhando tudo e pesquisando no computador. Ele me perguntou assim, me refresca a memória. Fala-me de novo como é que é essa tua empresa aqui no Brasil. Como que você começou? Como é que é a tua história? Aí ele perguntou isso no início, depois ele refresca aqui minha memória. O que é essa empresa mesmo? O que essa empresa faz? Como é que você começou? O que você vai fazer? Então, assim, domine o seu processo. É óbvio que minimamente você com certeza já sabe, mas estude mesmo, estude inglês, se prepare para a entrevista. Então, o mais difícil você já conseguiu. O mais difícil você já conseguiu. Exato. Agora não é hora de eu falei isso pra Fernanda, eu não aceito. Né? Enquanto ele estava me entrevistando, a gente crê em Deus, né? Enquanto ele estava me entrevistando, eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou morrer na praia. E eu não vou morrer na praia, porque ele demorou muito. Sim. As entrevistas que foram antes da gente foram mais rápidas. A nossa entrevista foi um pouco mais tensa, assim. Ele ficou mexendo no processo, mexendo e volta, e joga papel pra cá, papel pra lá e faz a mesma pergunta. Gente, uma angústia, uma coisa horrível. Então, assim, eu imagino que se fosse inglês, eu ia ficar muito mais nervoso do que eu fiquei. Olha que eu fiquei nervoso, tá? Embora seja tudo verdade, você fica ansioso, né? Assim, pelo sim final. Sim. Porque ali você já gastou muito dinheiro, já gastou muito tempo. Verdade. Já fez exame médico, já fez vacina. Cara, já movimentou sua vida, já preparou tua vida para emigrar. Já organizou suas finanças, já comunicou praticamente todo mundo da sua família, as pessoas mais próximas, geralmente, né? Depende da situação. Assim, você já tá a ponto de migrar, e você chegar ali e morrer na praia, assim, é uma tristeza, deve ser uma tristeza muito grande, e a gente não queria passar por isso. Exatamente. E então, se você está assistindo esse vídeo, não tem bicho de 7 cabeças, não... Cara, quase todo mundo que eu conheço, eu não conheci ninguém que foi reprovado nessa entrevista, tá? Tô falando aqui baseado no que o pessoal tem falado agora, na internet, ou algumas pessoas da própria empresa que trabalha com a gente, né, assim, que fez o nosso processo, eles têm falado, olha, estão exigindo inglês básico, tá? Então, se prepare para você não perder no momento mais importante, que depois dessa entrevista foi tudo muito rápido, tá? Sim, depois que ele terminou de fazer as perguntas, ele pegou todos os nossos passaportes e aí ele falou, a gente, como tinha visto de turista válido, se você não tem visto de turista, não vai falar isso pra vocês, mas se você tem visto de turista, ele vai falar assim pra você, eu vou cancelar o seu visto de turista pra poder colocar o outro visto. E aí, só alegria, né, gente? E aí a gente falou, ok, tipo, óbvio. E aí a gente saiu... E foi só isso, né, amor? Quantos dias depois a gente foi buscar o visto? Acho que foi uma semana. É importante falar isso, né? Sim. Se você sendo aprovado, você vai receber um visto temporário de 1 ano, tá? Só que esse visto é de 1 ano. Se você quiser ir e voltar dos Estados Unidos, você pode entrar com esse visto, tá? Até chegar o seu green card. Até chegar o seu green card. Mas ele não é 1 ano depois da entrevista, tá? Preste atenção. Você, depois que tem a entrevista, você tem... 6 meses. 6 meses. Para entrar nos Estados Unidos. Para a imigração gerar o seu Social Security e produzir o seu green card. O seu green card não vai naquele pacote que eles vão te dar lá no CASV quando você for retirar. Não vai. Não vão. O green card vai chegar depois. Chegou em 2 meses pra gente. Importante que esse pacote, que depois que a sua entrevista do EB2 for aprovada, você vai buscar um pacote que você não pode abrir. De jeito nenhum. Ele só pode ser aberto aqui na imigração. Nem a gente sabe o que tinha dentro, tá? É um por pessoa, tá? Exato. Um pelo aplicante e um por dependente do aplicante, tá? Esposa, filhos, etc, tá? Todos que estão cobertos pelo processo. Sim. Não pode abrir, tá? Quando você for passar no scanner do aeroporto, deixa dentro da mochila, dá um jeito de ninguém mexer nisso, tá? Eu já fiquei sabendo até que o pessoal da companhia aérea ou da imigração lá no Brasil, da alfândega do Brasil, não é alfândega não, aquele outro, do aeroporto, que queria abrir e não sei o que, e não pode, gente, não pode. Não deixa abrir, porque só isso aí aqui é nos Estados confidencial, Unidos. só pode abrir aqui.
Exato. Agora, o processo chegando aqui tranquilão, muito tranquilo. A Já fizemos gente, vídeo sobre isso. a gente não pediu para entregar em casa. Por quê? Porque a gente morava a 40, 50 minutos do CASV. Sim. Então a gente retornou pro CASV para retirar No lá. Rio, tá? No Rio de Janeiro. As entrevistas são no Rio de Janeiro. Lembrando que no consulado não pode entrar com telefone. Deixamos tudo dentro do nosso carro, no estacionamento. Entramos só com os documentos, tá? E no CASV pode entrar com o celular desligado, mas consulado não pode, seja para qualquer entrevista, imigratória, de visto de turista, qualquer coisa, tá bom? E é isso, gente. Eu acho que ficou bem claro, né? Do que te espera, te aguarda, se você colocou o processo agora, se você já tem entrevista marcada. E vai dar certo. É tranquilo, não tem bicho de sete cabeças, mais duas coisas, como eu falei no vídeo, tá? Vocês não vou falar novamente, já falei muito. Vai conseguir, se prepare, se organizem. Sim. Chegando aqui é tudo mais fácil nesse aspecto, tá? Já venceu a barreira. Migração no aeroporto de Miami com esse visto tranquilo. Migratório tranquilo. Fomos pra salinha, fomos muito bem atendidos. Obrigatoriamente você vai pra salinha. Tem que ir, né? Ele tem que abrir o pacote. Não é o carinha que fica sentado lá que vai fazer as coisas. Ele pode se direcionar, ele vai te direcionar para um setor que é a tal da salinha, que você vai ver gente tomando dura, vamos dizer assim. Gente que chegou como turismo e eles ficaram na dúvida. E pessoas que vêm com visto imigratório como a gente. Ali eles vão preencher as suas informações, ver o endereço inicial que você vai ficar. No caso, eu não tinha residência alugada, então eu botei o endereço do hotel que eu ia ficar por enquanto. Porque ali eles vão fazer a inserção sua, o seu cadastro nacional aqui. Como se fosse para gerar o seu CPF. Isso. Tá? Então vai levar ali uns 20, 30 minutinhos, é isso mesmo. Mas zero preocupação. A única coisa mesmo que me perguntaram era quanto eu estava trazendo espécie, porque não pode trazer mais de $10 mil. Isso. Eu falei quanto eu estava trazendo, nem perto disso, enfim. E foi muito tranquilo, tá? Muito tranquilo, muito tranquilo. Nosso Social Security chegou 2 semanas. 2 semanas depois. Nossa Green Card chegou com um mês. 2 meses. Quase 2 meses. Quase 2 meses. 1 mês e meio. Um mês e meio chegou o nosso Green Card na nossa residência, tá bom? Exato. Então é isso. Se você gosta de conteúdos como esse, segue a gente aqui. A gente fala também de vida americana. Você que tá vindo imigrar também, vai conhecer um pouquinho mais. A gente fala aqui muito da realidade. A gente não fica aqui enfeitando pavão. Fala as coisas como elas são. E trabalhamos com visto de turista também, amor. Tem que fazer nossa propaganda. Trabalhamos com visto de turismo. Para você que vai vir para os Estados Unidos para imigrar. Tira para os seus parentes antes que você emigre. Isso é uma dica que a gente dá. Com certeza. A gente já fez um vídeo sobre isso. Para você não ter problema depois. Para não ficar mais difícil para os seus parentes. Indica o nosso canal para pessoas que você conhece, que gostam dos Estados Unidos, que queiram imigrar. Porque a gente também tem parceria com essa empresa que fez pra gente. Então a gente indica eles, porque eles fizeram um trabalho ótimo pra gente. Exato. E a gente super confia. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda aqui no comentário. Manda aqui pra gente nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre esse processo, porque a gente passou por isso, foram 3 anos de preparação até o sonho realizado. Exatamente. Tá bom? Então tá bom, até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui.